Centro Cultural Vale Maranhão orgulhosamente apresenta a penúltima programação da Semana da Consciência Negra de 2023. Hoje teremos a conversa aberta, a liderança feminina nos grupos de Bumba Meu Boi. E, a seguir, teremos uma apresentação no tambor de crioula, Filhas de São Benedito. Meu nome é Larissa Anchieta, eu sou arquiteta e urbanista, mediadora cultural, técnica em artes visuais, e eu pesquiso sobre relações urbanas, raça, gênero e cultura popular. E, para mim, é um grande prazer ter sido convidada para ser mediadora dessa mesa, com mulheres tão revolucionárias, eu acho que não tem outro adjetivo melhor para intitular cada uma, e apresentando as nossas convidadas. Maria José Soares, presidente do Boi de Maracanã, pedagoga, assistente social e gestora escolar. Compõe o Boi de Maracanã desde 1984. Em 2000, ocupou pela primeira vez o cargo de presidente do grupo. Maria José mantém um legado e a tradição deixados pelo seu marido, o mestre Humberto de Maracanã, e é uma referência entre toda a comunidade do Maracanã e lidera centenas de brincantes. Nadir Cruz, presidente do Boi da Floresta, turismóloga e gestora cultural. Participa do grupo há mais de 46 anos. Desde 2015, após o falecimento de seu marido, mestre Apolônio, Nadir preside o Boi da Floresta. Nadir lidera mais de 100 brincantes e desenvolve trabalhos de formação com crianças e adolescentes na sede do Boi da Floresta. Regina Avelar, presidenta do Boi de Leonardo desde 2004, pós-graduada em saúde pública, com ênfase em saúde da família, e gestora administrativa do Centro de Saúde da Liberdade. Cresceu em um lar repleto de zabumbas e batuques, devido ao seu pai, mestre Leonardo, fundador do Boi de Leonardo, que também é conhecido como Boi da Liberdade. Há quase 20 anos, Regina lidera mais de 100 brincantes e é referência no Quilombo Liberdade. Em nome do Centro Cultural Vale Maranhão, e todos aqui presentes, eu agradeço imensamente a presença de vocês nessa mesa. A nossa conversa possui 1h15 de duração total, 15 minutos de fala para cada convidada e 15 minutos de perguntas gerais, aproximadamente. Debate-se muito que o Brasil possui a opressão racial como estrutura principal. Mas afirmar que a nossa vida, a vida da população negra, é totalmente protagonizada apenas pelos atos dos nossos algozes, é também invisibilizar toda a resistência negra secular que é feita diariamente. Eu gostaria que a nossa conversa não fosse pautada só pelas opressões, pelas nossas dores, mas pela resistência que vocês realizam diariamente. Não é apenas simbólico ter mulheres negras liderando os grupos de Bumba Meu Boi, mas é algo que é materializável, é algo que gera consequências visíveis, visto que as comunidades, tanto Maracanã como Quilombo Liberdade, possuem, em sua maioria, uma população negra. E, através do trabalho que elas executam como líderes dos grupos de Bumba Meu Boi, elas promovem um empoderamento, uma emancipação para essa comunidade, através da criação de vínculos comunitários e também circuitos estratégicos de solidariedade. A nossa conversa será pautada a partir da trajetória de cada uma como uma mulher negra, líder e referência periférica na cultura popular, enfatizando a coletividade e o empoderamento que o Bumba Meu Boi promove para a nossa população negra e os desafios de viver o presente, pensando no futuro, com base em toda a ancestralidade e tradição dos grupos de Bumba Meu Boi. E agora eu passo a palavra para a dona Maria. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra poder celebrar essa semana da consciência negra, mulher negra, né, mãe, e poder estar junto aqui também das colegas, né, que tem esse carregamento nas costas, como dizia os velhos guerreiros do Maracanã. É resistência mesmo, né? Antes,
As mulheres não tinham esse privilégio de poder, né, e principalmente negra, poder estar junto de um grupo, né. Lá no Maracanã, eu tive o privilégio, né, de manter uma tradição e ter um segmento, né, de tradição, porque os nossos velhos guerreiros que construíram o grupo, o Boi do Maracanã, eles vinham de uma geração e foram passando para outras gerações, chegou na geração do Humberto, passou para a nossa. Então, hoje, nós estamos vivendo uma geração, né? A minha geração, a geração do Ribinha, do Teteco, do Jonathan. Então, isso é uma geração de condução. E a geração minha, por ser mulher e mulher negra, né? Por ser presidente do Boi do Maracanã. E é um desafio muito grande. A resistência é maior ainda. O compromisso, a responsabilidade, o zelo é grande, porque o que acontece? Ele foi embora, né? Deus achou que já era o momento e deixou aí, não, está aqui tudo certinho, tudo arrumado, e vocês têm a condução de resolverem as coisas. Mas não é tão fácil, não é tão fácil a gente cuidar desse segmento. Existem várias dificuldades. Mas a gente se sente muito gratificado por esse trabalho que a gente faz. Porque é o tempo, é o cansaço, mas é uma coisa que está na alma, que está no sangue, que está no teu eu. Né? Eu me sinto assim. Porque eu também nunca me imaginei que eu pudesse chegar no Maracanã, da forma que estou hoje, né? A confiança de todos, isso é muito bom, a gente conduzir um grupo do formato do Maracanã e ter as pessoas que confiam. É claro que a gente não agrada a todo mundo, isso é natural, isso é normal, a gente sabe disso, né? Mas a gente está lá fazendo, né, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. E isso é importante, né, para todas as pessoas que fazem, não só o Maracanã, mas os outros grupos que tem nós, mulher, na condução. Eu, quando eu cheguei no Maracanã, eu gostava mesmo era de bater minha matraca. Gostava de beber a minha cachaça. Bater minha matraca, estar lá com a minha bermudinha, minha camisetinha, meu tênis, e não queria nem saber de compromisso. Mas a gente sempre é chamado, né? A gente é chamado, a gente é ousado, a gente quer conhecer, a gente vai se integrando, a gente vai sentindo a necessidade. E eu queria mesmo além de ser isso bem aí que eu estou dizendo para vocês, que tem uma denominação que se chama mutuca, eu queria ser mesmo, era a namoradinha. Então, eu não queria essa coisa de compromisso, mas aí vai se voltando, né? vai sentindo a necessidade de cada coisa. O mestre Humberto sentiu a necessidade de que a gente estivesse mais próximo. O mestre Humberto revolucionou as mulheres negras dentro do Boi. Por que não tem que ter mulher? Por que tem que ser só homem? Não. E aí ele foi um dos caras que criou esse tabu de que as mulheres tinham que ter esse empoderamento dentro do grupo cultural do Maracanã. Né? Mas os outros guerreiros, que só tem um. Lá no Maracanã, dos que vieram na trajetória junto com ele, só tem um vivo que tem 89 anos, que é o seu Murilo. Né? A geração que tem é a nossa. E aí a gente começou, e eu senti a necessidade, ele achou que ele devia só cantar o boi dele, mas ali, centralizado, e o cara que dizia tudo que a gente tinha que fazer. E isso era muito bom. Isso foi muito bom, esse aprendizado. Porque o que acontece? E eu tive vontade,
né? Eu tive vontade de aprender todas as coisas junto com o mestre Humberto. A burocracia, o comprar das coisas, o zelo, como é que o meu caboclo de pena, que é um cara negro, que roupa fica bem para ele bailar. Então, tinha todos esses requisitos, como tem hoje, como a gente ainda segue rigorosamente essas coisas, né? Porque a gente lembra de cada hora dessa geração que veio junto com ele, que é a nossa, desse estilo de condução. Então, para mim, assim, eu me sinto muito, muito maravilhada de poder ter sido convidada por um projeto desse, que tem a honra de reconhecimento das mulheres negras, né? Da mulher que é negra, que cuida das coisas, né? E eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto muito de cuidar. Às vezes a gente acha que tem que deixar por uma coisa ou outra, o cansaço, a gente vai ficando mais jovem, né, Nadir? E aí, tem hora que abate o cansaço, aí tem um filho que já diz, mãe, não já está na hora da senhora deixar isso? Mas aí tem um monte de filho do boi, não está na hora de deixar. E isso vai fazendo com que a gente continue, né? E assim, o meu compromisso, que é um compromisso que eu tenho lá no Boi do Maracanã, de cuidar, zelar, né, da mesma forma que ele deixou, do mesmo. E assim, turma, eu costumo dizer que a única coisa, em todos os meus discursos, em todas as minhas falas, em todas as nossas rodas de conversa, eu digo que lá no nosso grupo, na nossa instituição, ela só não tem, no nosso boi, ela só não tem a matéria do Humberto, mas as outras coisas, tudo tem lá dele. E isso faz com que a gente se fortaleça, né? Que eu não gosto muito de usar esse verbo, né? Mas tem momento que a gente precisa usar. E eu gosto mais de usar o nós. O nós, lá nós temos um nós de Dalma, era uma pessoa que cuidou muito do Maracanã, que era uma mulher negra também, né? Bem negra, que tinha essa linha, essa mesma linha que a gente tem. E que, para que a gente possa conduzir. E amanhã, qual foi o objetivo da geração, da tradição, que tivesse a mesma condução? E esse é o nosso objetivo, preparar as pessoas que estão no nosso segmento, para que eles consigam conduzir do mesmo jeito. Mas quem, Maria? E a gente fala assim, olha, eu acho que você precisa conduzir isso bem aqui. Ah, mas será que eu vou dar conta? Como é que eu dei? Ah, tu é diferente, mas qual é a diferença? Qual é a minha diferença? Que você não pode conduzir da mesma forma que eu conduzo. Eu vou estar aqui, né? Mas aí a gente pode pensar assim, tem a minha neta que gosta, eu tenho 2 netas que gostam, o Ribinha tem filho que gosta, tem neto que gosta, os filhos do Humberto, que são neto e bisneto, já gostam. De repente, isso pode ser uma geração que pode ter o mesmo zelo para o futuro. Para o futuro. Ah, isso vai acabar. Quem falou que vai acabar? Nunca. Por quê? Porque tem uma geração. Todo mundo não imaginava? Seu Raimundo Cabeleira, seu Zé Martins, deixa eu ver aqui um outro nome que eles falavam muito, lá no Maracanã, que morreram com 90 anos, 95, sei lá. Seu Aristide. Quem imaginava que não ia ter Humberto? Quem imaginava que não ia ter Maria e os outros? Então, é dessa forma, desse jeito, né? Então, a gente sempre vai estar achando que a gente está preparando da mesma forma esses que estão lá. Por que não tem que ter criança? Tem que ter. A Nadir fez um discurso maravilhoso
lá na universidade. E o juiz quase te leva presa, né, Nadir? Por que não tem que ter criança? Porque a criança é o amanhã, né? A criança é o amanhã. E assim também a gente já tem as nossas índias, a gente já tem os nossos caboclos de pena, a gente já tem o nosso caboclo de fita. E aí a arte de cantar já é bem diferente, né, gente? A arte de cantar não é para todo mundo, né? Quem já tem dom, quem já veio de lá. E é isso. E é isso. Muito obrigado. Gente, depois dessa fala maravilhosa de Dona Maria, tem um aspecto muito interessante, é que em todos os grupos de Bumba Meu Boi, tem públicos, tem idades muito diferentes. Tem pessoas idosas, tem crianças, tem adolescentes, tem adultos. E ser uma liderança é conseguir trabalhar com todos esses públicos de uma forma positiva. E para falar sobre isso, eu passo agora para a Regina. Ela tem. Gente, boa noite. Eu sou Regina Velar, tá? Sou filha do saudoso Leonardo, mestre de bumba boi e tambor de crioula da Liberdade, né? Comecei muito cedo, acompanhando como era essa trajetória do Bumba Meu Boi. Eu não sabia identificar datas, né, o período, mas eu sei que eu comecei muito cedo porque o meu pai, ele teve filhas, na verdade, 5 filhas, e cada uma filha era uma mãe. E eu sou a primeira filha da minha mãe e a última do meu pai, assim dizia, né? E aí, ele, com 7 anos de idade, ele me levou para lá. Fui morar com ele, né? Eu acredito que porque, na época, a minha mãe já tinha outro marido e outros filhos, e o que ele dava de sustento, que seria para mim, né, alimentava as outras crianças. Então, ele me levou para lá. E eu dou graças a Deus, porque ele era aquele homem que ele não tinha muito estudo, mas era um homem muito sábio, muito inteligente. Ele lia, devorava o cordel. Eu lembro que tinha aquelas revistinhas de cordel e tinha muito dependurada na casa. E ele lia muito aquilo. Então, eu creio que a inteligência dele, a ideia para compor toadas, eu acredito, depois com o tempo que a gente vai vendo. Se o cara não foi de escola, não estudou, né, como ele dizia que não tinha tempo, mas ele tinha uma excelente memória para compor, para tocar, né, Bumba Meu Boi, tambor de crioula. É isso. Então, assim, com isso eu aprendi tudo dentro do Bumba Meu Boi. Eu fui aprendendo aquela questão, tudo que antecede o espetáculo, desde os ensaios, tudo isso eu aprendi, né? De cozinhar a lenha, a fazer aquelas coisas, tudo eu sei. Então, hoje, conduzindo, trazendo para cá, para a atualidade, conduzindo esse legado com responsabilidade, maestria, trazer a história de Leonardo viva e a responsabilidade com aquela comunidade que é o bairro da Liberdade, hoje certificado como quilombo urbano. Então, eu vejo assim, é o grupo mais velho que tem naquela comunidade e ele continua contando a história. Mas eu acredito também que hoje, até hoje, a gente dá conta dessa história pelo local ao qual nós estamos inseridos, que é aquele território, né, onde as pessoas se identificam, onde as pessoas estão ali, né? Sempre se demora a começar os ensaios, as pessoas já começam a questionar. Se fosse época de Leonardo, o ensaio já teria começado. Então, assim, a gente percebe que a gente não está alheio naquele espaço. As pessoas estão realmente prestando atenção, estão em volta e, de alguma forma, nos ajudam. Eu diria que acaba nos ajudando. Bom, o grupo, né, o Boi de Zabumba, ele tem uma predominância muito grande de população idosa, né? Quem sabe quem é o Boi de Zabumba, ou o sotaque de Guimarães, como é conhecido, né, que é a origem desse sotaque. As pessoas sabem o quanto de povo, principalmente o Boi de Leonardo, que só chega atrasado no lugar porque eles vão devagar, eles vão chegando, mas faz parte daquela formação, faz parte dessa história. E com eles que eu aprendi,
aprendo até hoje, né? Porque lá ainda tem brincantes da época de Leonardo, da formação de Leonardo. Outros vão só para ficar sentado, mas estão ali, estão presentes, né? E eu creio que isso aí para a gente é enriquecedor, né? Como pensar a futura geração, a continuidade desse sotaque? As crianças que hoje brincam no boi, não que a gente abre processo seletivo para escolher brincantes, para escolher seus integrantes. Não, o boi de Zabumba ele não tem isso, pelo menos de Leonardo. Mas o boi é aquela família, onde vem a esposa, o filho, o neto, e vem todo mundo, e ele começa a ensaiar de madrugada para amanhecer. Então, aquilo fortalece cada vez mais, onde você tem que se preparar para estar com aquela família a noite toda, até de manhã. Quando pensa em dar continuidade a esse legado e o boi ele permanecer, porque a minha companheira falou de gerações, que deve estar na terceira geração. O que eu conheço, lá, me reportando ao grupo lá do Boi de Zabumba de Leonardo, eu sou filha de Leonardo, né? Então, era de Leonardo, teve outros condutores, né? Que ele adoeceu e tinha uma outra família, um outro amigo que também já partiu. E aí a gente acaba entrando, né? Assumindo esse papel. Quando ela fala, enquanto mulher, se é fácil, não, não é. Eu creio que nenhum dos grupos que hoje tem as mulheres à frente, não só do Bumba Meu Boi, mas qualquer outro segmento. Então, sofre, sim, pressão, não é fácil. As pessoas sempre fazem uma comparação porque é mulher. Já diminuiu mais, mas sempre faziam essa comparação porque era mulher. Porque se desse alguma coisa errada, é porque é a mulher que está conduzindo. Bom, mas isso, quando a gente aprende mais um pouco e aplica o que você aprendeu lá fora e traz para dentro do grupo, eu acho que aí já começa a melhorar um pouco, né? Quando há aí as pessoas que às vezes não apostavam tanto em você, eles começam a acreditar mais. Por quê? Porque também mudou. O Bumba Meu Boi, ele não é só as organizações, eu diria, não é só aquelas organizações de fechada, eu diria, esqueci o termo agora, que tem sua diretoria fechada como ainda fosse aquela coisa só de família, né? Sem ser aquela coisa legalizada. Então, houve necessidade dela se transformar numa empresa, e aí, quando se transforma numa empresa que você dialoga com outras frentes, as pessoas começam a te ver de grande importância, né? Porque presidente do Boi de Leonardo, que é o meu tio João Vieira, mestre Zió, ele não vai na secretaria, ele não tem esse diálogo com as outras frentes, não tem o diálogo aqui com o CCVM, porque precisa de uma documentação, de estar atualizado, e isso, graças a Deus, o meu pai pôde me proporcionar, que foi um pouco de estudo, né? E aí, tudo que eu aprendi e aprendo até hoje, eu aplico em prol do Bumba Meu Boi. Né? E, com isso, a gente acaba fazendo escola, porque se você sabe, você aprende, você multiplica. Né? E, enquanto mulher também à frente, foi a possibilidade de eu ter mais mulheres do meu lado. Então, hoje eu trabalho dentro daquele grupo, mas eu não fico assim... Tanto que eu tenho uma outra atividade fora, né? Mas eu não fico assim assoberbada, me matando para tomar conta daquilo, centralizadora. Não, eu não faço isso. Eu consigo descentralizar essas tarefas e acompanhar e dar certo, né? Graças a Deus. E, voltando aqui para a questão do futuro do grupo, né? Continuidade desse grupo, aconteceu uma coisa muito boa, que não acontecia antigamente, que são as escolas, as universidades, lá no grupo, nos pesquisando, né? Nos conhecendo, escrevendo sobre a gente. E se tem esse público dentro das instituições, é garantia de alguém mais tarde saber, quando passar essa minha geração, que eu já estou lá no meu 5.8, e quando passar... Não era para dizer? Agora já foi. E aí, alguém vai contar essa história, né, do Boi de Leonardo, né, porque foram lá, então, assim, é muito enriquecedor, é muito bom, porque eles vão lá, ver, na verdade, hoje em dia, o que o grupo precisa.
Porque nem todos os grupos têm esses acessos, assim como a gente pensa, de conhecimento com a internet, com essas modernidades. Não, não tem. E lá, os Zabumba, nós somos muito precários nesse sentido. Mas já aconteceram muitas coisas boas, né? Há 2 anos atrás, mais ou menos, o CCVM mandou uma equipe, um curso de fotografia do Stigma, lá com o Bruno. Então, são coisas que vão acontecendo que nós já temos. Uma das meninas que passou por essa capacitação, ela está até aqui, está ali filmando. Então, são coisas que vão melhorando a partir desse diálogo, né? Que a gente aprende um pouquinho e aplica lá dentro, falando de Gisele Bossali. Então, é isso, gente. Eu acho que aqui parou, né? Obrigada. E agora a gente vai prosseguir, fazer o fechamento, fechar com chave de ouro desse momento com Dona Nadir. Menina, eu fico pensando assim, o que é que eu vou falar depois dessas 2 potências aqui? Bom, gente, boa noite a todos e todas. Como a nossa amiga Larissa já falou, eu sou Nadir, né? Sou lá do Quilombo Liberdade, Boi da Floresta. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer aos seres de luz que nos permitem chegar até aqui, né? Que todos nós voltemos para nossas casas, nossas vidas em paz, com muita saúde. Gostaria de agradecer também ao meu público maravilhoso que está aqui, minhas coreiras. Nós estamos vindo de uma apresentação, por isso que a gente está aqui, né? Vestidinha aqui toda bonitinha, de tambor de crioula. Corremos que só, né? Então, assim, falar da floresta, falar do Bumba Meu Boi, é sempre gostoso para a gente, né? Falar do que nós fazemos, falar de nós por nós mesmos. Isso é maravilhoso. Uma mulher, porque a gente eu percebi há pouco tempo que o Bumba Meu Boi, principalmente os tradicionais, eles estão na periferia e eles são grupos direcionado, feito, confeccionado, produzido por pessoas pretas. Né? Geralmente, os tradicionais, eles trazem no seu... exatamente, no seu íntimo, a pegada preta. Né? E para nós, como a Maria falou, é muito importante estar nesse espaço, né, falando das coisas que a gente faz, do nosso cotidiano, porque nós vivemos 24 horas, 25 horas por dia a cultura popular. E quando as companheiras falam de cuidado e de zelo, e aí me lembra muito a questão da etimologia da palavra cultura, que é cultivo e cuidado. Então, a gente vive dioturnamente cuidando das pessoas que estão conosco. Eu estava dizendo para a Larissa, eu digo, Larissa, aqui eu estou com as pessoas do nosso grupo da Floresta, que é o núcleo que a gente pode confiar. Né? Porque, geralmente, o grupo tem 100 e tantas pessoas, brincantes, simpatizantes, os inimigos, que não gostam da gente, mas está lá, né? Porque a gente tem estômago de elefante, a gente segura. A gente segura, não, a gente segura. Porque é o que a companheira falou, nem todo mundo ama. Isso é normal. E a gente encara isso com a maior naturalidade. Então, tem aqueles que te abraçam, te dão um abraço e a faca está nas costas, né? Mas a gente leva tranquilamente, olha, a amiga não sai do salto, sabe? Maravilhosa. E a gente vai vivendo. E a gente não consegue dizer para aquela pessoa, não gosto de ti. Por quê? Porque Bumba Meu Boi, ele é agregador. Ele é família. Por isso que a companheira Regina falou que a gente não faz seletivo. Vocês nunca viram esses bois
na internet dizer, abriu seleção para índio. Nós não fazemos. Sabe por que não fazemos? Porque nós trabalhamos a inclusão. É verdade. Trabalhamos pessoas. Nós não trabalhamos corpos. Essa é a realidade. Nós trabalhamos pessoa. O que vocês olham nos arraiais, boi de Maracanã, uma potência, boi de Leonardo, uma potência, boi da Floresta, outra potência, vocês não vão olhar ali o corpo da Índia, da tapuia, da cabocla de pena. Não. Vocês vão olhar a indumentária. Vocês vão olhar o bordado. Porque nós trabalhamos as pessoas que estão por baixo daquelas indumentárias. É o cuidado. Hoje, qualquer uma de nós aqui, nós sabemos quem está sem o gás em casa, quem está com o receituário para aviar, quem está com uma dificuldade, uma dor de dente ou alguma outra coisa, a gente sabe. Quem está em atrito com a lei, a gente sabe tudo isso, porque a gente vive o dia a dia das pessoas que estão conosco. E quando nós somos convidados para falar de cultura num espaço como esse, estava conversando ali com Bira, Como nós estamos felizes de estar aqui, de estar com vocês, de falar daquilo que a gente faz, Porque muito pouco a sociedade tem nos ouvido. Muito pouco. Por incrível que pareça, a sociedade está diretamente ligada, de olhos abertos, para o espetáculo, para os arraiais. Mas pouquíssimas pessoas estão interessadas em conhecer o intestino do Bumba Meu Boi. Então, quando a companheira falou que os universitários nos procuram, nos pesquisam, a gente nunca diz não. Por quê? Porque a gente quer multiplicar essa fala. Eu sempre digo, o universitário está nos pesquisando, ele será a nossa fala multiplicada. Não é? Multiplicada. Bumba Meu Boi da Floresta é um boi, eu costumo dizer que é um grupo cultural, porque é o boi e o tambor de crioula, que não trabalha somente a dança e o espetáculo. Nós trabalhamos a formação, como todos aqui, trabalha a formação, trabalha a religiosidade, trabalha o empreendedorismo, trabalha a economia criativa. Como é que a gente consegue enxergar o empreendedorismo dentro de um grupo cultural tradicional? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, o bordado do boi, o bordado do couro do boi. Todos três aqui têm couro de boi bordado, tradicionalmente, canutilho, miçanga, sobre o veludo. Esse bordado, esse couro de boi, ele tem um custo. Quando ele sai da mão do bordador, ele chega na sede com um custo. São vários valores. É o custo financeiro, é o valor financeiro, é o valor sentimental, é o valor energético, é o valor de energia que ele vem trazendo, que ele carrega. Então, isso pode ser transformado em uma artesania cultural, em um empreendedorismo. Aquele bordador que está diretamente ligado a nós, ele já aprendeu aquele ofício e ele transforma aquele ofício em uma profissão. Os senhores sabiam que um couro de boi sai da mão do bordador para a mão das condutoras do Bumba Meu Boi por R$6.000? Vocês sabiam? Pois é, R$6.000 é o que custa um couro de boi. Imaginem vocês, um bordador, se ele conseguir, durante o ano, fazer 10 couros, bordar 10 couros. Ele não vai nem precisar vir fazer palestra aqui no CCVM, Ele já está com uma renda garantida, uma boa grana. Então, isso é cuidar do próximo, é fazer com que ele... É por isso que tem
Alguns grupos fazem oficina, outros não. Outros ensinam mesmo no, como é que a gente diz? No dia a dia. Então, o bordador está ali fazendo e o outro está ali, como diz o como é? Aquele brincante do teu boi que dizia, o expectante está lá, né? Esqueci o nome dele agora, seu Rupiado, exatamente. Como o Rupiado dizia, o bordador está lá e o expectante está lá, assistindo. Então, ele vai aprendendo, né? Isso aí estava na fala, isso aí? Escapuliu. Então, aprender um ofício e fazer disso uma profissão. Por quê? Porque nós não queremos o boeiro para ele ficar só rebolando lá em cima do palco. Nós não queremos o boeiro para ele ficar somente ali, né, dançando o tambor e olhando ali para que lado está o turista. Não. Nós queremos fazer dele uma pessoa boa para a sociedade. E outra, por que nós não fazemos seleção? Porque é tão fácil você fazer seleção e só pegar quem já sabe. É muito fácil. E o papel da cultura não é esse. O papel da cultura é transformar a sua realidade. E é isso que a gente faz. É isso que esses grupos culturais, não só esses aqui, mas outros grupos, porque nós já estamos aí, cadê os universitários que me ajudam? Mas parece que já são 800 grupos, né? Se não me engano, em todo o Maranhão. E no roteiro Quilombo, lá na Liberdade, os mapeadores estão aqui, tem alguns aqui, Taliene, se não me engano, já estão chegando a 100 grupos. Na Liberdade. No território quilombola. 100 grupos de danças circulares. Inclui Bumba Meu Boi, quadrilha, cacuriá, dança, tudo enquanto. Todos os CNPJs, né, ativos e inativos. Então, assim, hoje, gostaria também de falar sobre as dificuldades que uma mulher negra tem em fazer a condução de um grupo cultural. É como a companheira Maria falou, a gente tem sempre um dedo apontado para a gente. Mas eu acredito muito, viu, companheira, que o dedo apontado para a gente, ele queria estar no nosso lugar. Né? E aí, quando eu vejo assim que está muito, como é que eu digo? Tá que nem barriga de grávida, muito para frente. Aí, nessa hora, a gente puxa o facão, né? É um facão fictício, mas a gente puxa. Com certeza. Eu, então, com 1,80 m que eu tenho, preciso subir na mesa. E minha turma que está aí, minha turma sabe quando quando essa pessoa aqui fica um pouquinho, né, fora de si. Diz aí, Doninho, como é que eu fico? A gente perde a nossa... Vocês não iriam reconhecer a gente, porque a gente fica gigante, sabe? Eu, com 1,80 m que eu tenho, eu fico gigante. Por quê? Às vezes é necessário. Sim, é preciso. Primeiro, porque a gente tem que demarcar o território feminino. Segundo, porque a gente está em posição de liderança. Obrigado, querido. Em posição de liderança. Segundo, que a instituição que a gente conduz, que eu não digo que a gente coordena, eu digo que a gente conduz, a gente orienta, ela tem que ter uma cabeça. Né? Porque se a gente deixar para 500 comandarem, não dá certo. Não dá certo. Cada um puxa para um lado. E aí a gente tem que... tem uma música aí que diz, né, que o homem tem que ser como... O homem tem que ser como cabelo. Um dia a gente corta, um dia a gente enrola, um dia a gente solta. Assim é a cultura. Assim é a cultura. Um dia a gente solta, um dia a gente é flexível, um dia a gente usa psicologia. Qual é a psicologia que eu uso? Pinochet. A psicologia Pinochet, sabe? Porque, assim, é um organismo vivo. E se você não tiver uma mão ali... Agora, tem aquele detalhe. Ser conduzido por mulheres, nós levamos para a nossa instituição a condução matriarcal.
Então, a gente comanda nossos grupos, coordena nossos grupos, como a nossa casa. Né? Tanto que nós somos mãe de todo mundo, né? É tia, é mãe, é tia. Tá entendendo? É. E a gente considera isso. Eu, por exemplo, eu tenho 12 afilhados. Apolônio teve 24 filhos. Aqui tem a 23ª, Taliene, né? É, a 23ª. Juliane é minha 24ª de Apolônio. Segundo a minha, 24ª de Apolônio. Então, assim, esses homens, eles tiveram o seu, ali, a liderança, e eles eram mãos firmes. E nós também somos firmes. Só que a gente, né, como mulher, a gente faz como a água, né? Se tem um obstáculo lá, a gente não vai bater naquele obstáculo. A gente rodeia. Como diz o cantador lá do Boi de Leonardo, nós somos coluna de aço, né? Gente, já falei bastante. Muito obrigado por vocês terem tido essa paciência de nos ouvir, né? E eu agradeço muito, viu, Larissa? Obrigada. Eu acho que foi no meu tempo, né? Perfeito, né? Passou? Eita, mulher. Vamos cortar a metade. Obrigado, galera. Obrigadão. Maravilhosa! Gente, após essa fala muito, muito, muito rica de Dona Nadir, está aberto agora para perguntas do público. Então, para a nossa conversa ficar bem gostosa, questionamentos, alguma coisa que vocês já estavam, sei lá, pensando antes, ou começaram a pensar a partir das falas delas, agora está aberto para vocês perguntarem. Não sejam tímidos, gente. A gente vê esse brilhantismo da mulher brasileira, dessa potência que é a negritude. Entretanto, nós tivemos aí, eu fiz uma prova recente do Enem, onde dizia o seguinte, que o tema da redação, a invisibilidade da mulher para mudar o Brasil. A mulher, ela se encontra invisível perante a sociedade. Mas vocês estão demonstrando com esmero e afinco que a mulher tem capacidade para assumir qualquer posição. Não interessa qual seja a agremiação. O importante é que vocês estão na frente para mudar e deixar de ser invisíveis aos olhos da sociedade. Vocês são mais e vocês merecem de estar aonde quiserem, independentemente da cor, raça ou religião. Vocês são mais, vocês são top. E eu sempre prestigiei. Então, e dentro desse contexto, vocês ainda se acham invisíveis para mudar o Brasil? Porque, assim, a cultura, principalmente a cultura tradicional, a cultura popular, ela advém de povos de periferia. Agora, a invisibilidade, eu acredito que, através da cultura, não me sinto invisibilizada. Não. Eu acho que nós aqui não nos sentimos... porque se a gente fosse invisibilizada, a gente nem estava aqui. Né? Agora, para os olhos do Brasil, talvez. Por quê? Porque em determinados segmentos, os refletores são voltados mais para essas mulheres. Por exemplo, eu vou te dar como exemplo aqui, a política partidária. Por exemplo, se a minha amiga Regina fosse deputada federal, ela teria uma visibilidade bem maior. Mas, como uma fazedora de cultura, nós trabalhamos não com sentido de ser vista, de ter os refletores voltados para nós. Né? Que estão tudo voltado para nós agora. Né? Não com esse intuito.
o nosso objetivo principal é aquilo que a gente conversou antes. É o próximo. É o próximo. Então, se ninguém nos olhar, nós vamos continuar fazendo. Se ninguém nos perceber, nós vamos continuar fazendo. Eu acho que não é o mote principal de estarmos na cultura ser percebida. Agora, é claro, existem os olhares clínicos da sociedade, que aqui eu quero estender a todos vocês, porque quando vocês tiram o momento da vida de vocês, uma sexta-feira à noite, para vir ouvir Fazedora de Cultura, é porque vocês têm um olhar clínico sobre isso. E aí é que está o nosso agradecimento, né? Mas a visibilidade ela é muito relativa. E quando não viram os refletores para nós sozinhos já brilhamos. Obrigada. Respondi, amigo. Gente, mais perguntas? E há uma indagação. Como vocês lidam com a situação que hoje a cultura vive, em respeito à cultura olhar mais para as brincadeiras? Você sabe que há um custo, todos vocês sabem. O valor do couro do boi, que ela falou aqui, sai no mínimo 6 mil, 5 mil, essa faixa etária. Sim, para essa ajuda da cultura, que muitas vezes tanto cobra no período junino, como é que vocês lidam? E qual é o pensamento de vocês em respeito para a cultura ver melhor e vocês terem essa ajuda para conduzir a brincadeira? Porque só falar, só dizer que vai sair, é fácil. Agora, para manter essa brincadeira na rua, para fazer o espetáculo, é mais complicado. Assim, eu vejo uma fraqueza entre os grupos. E vocês, mulheres, já pensaram em se unir, chamar essa machaiada que muitas vezes está na frente, né? Para ir de encontro, às vezes, à política, né? A política principalmente do nosso Brasil, do nosso Maranhão, em respeito à cobrança de fazer algo, de dar um grito mais forte, para que a cultura possa se virar totalmente, né? Não só ele suprir a necessidade de trazer para o nosso Maranhão o brilho da nossa cultura, não, mas também fazer com que venha brilhar, que venha fluir e dê condições para que esses grupos possam fazer a nossa alegria no mês junino. Vocês já pararam para pensar, já pararam para analisar, para conversar, se unir e lançar algum projeto assim, um protesto, vamos dizer um protesto? Tá bom, ô Gilberto. Eu estou entendendo qual a sua fala. A sua fala é em relação a atraso em pagamento dos espetáculos que foram feitos durante a temporada junina. É isso que eu entendi. E aí você fala como é que a gente vê isso. É com tristeza, tá? E, principalmente, aos grupos como o Sotaque de Zabumba, o da Baixada, que são grupos, se a gente não tiver cuidado, né, nós, enquanto condutoras, mais tarde é capaz de ficar só o nome na história. Tá? No livro dos estudantes, né, dos pesquisadores, é verdade. Então, assim, como é que a gente está lidando com esse descaso, com essa falta? Nós estamos, graças a Deus, numa época bem específica, que é a época dos editais. Eu acho que, cada vez mais, os gestores de Bumba Meu Boi, quem está nessa condução, cada vez mais eles se capacitando, buscando parceria, seriam forma deles até se libertarem, né? Porque eles vão estar preparados para irem buscar, sem ficar todo o tempo. Eu espero em Deus, ainda que isso aconteça, um dia, essa liberdade.
poder fazer com que alguém chega lá para contratar o boi de zabumba e você não ter uma agenda disponível para quem está te pedindo em relação ao que está acontecendo hoje conosco, né? Em relação ao poder público. Mas que tenhamos capacidade de dialogar com outras frentes, né? E capacitar mesmo seus membros para ir buscar. Nós estamos num momento muito especial, que é o momento dos editais que estão abertos aí. Então, isso é uma possibilidade da gente ir se libertando aos poucos, né? Eu acredito, e não ficar nessa dependência de aguardar um espetáculo que você vai fazer e ficar o motorista do ônibus todo dia te ligando, te pedindo que dia que tu vai pagar, e outros próprios brincantes, porque, para quem não sabe, a gente gratifica os brincantes também. E, então, que saia, ou então, pelo menos, amenize essa situação. Mas eu tenho esperança de passar esse momento, passar esse meu período no Boi de Leonardo, né? Porque mais tarde a gente não aguenta mesmo, né? Com o tempo, esse processo vai fazendo com que a gente não dê conta, igual aconteceu com eles também, né? Mas que deixemos um legado de forma positiva dessa independência, de você estar fortalecido, ter o pessoal preparado, mais parceiros, como o CCVM aqui, e para poder a gente se libertar disso aí e poder caminhar com as próprias pernas. Tá bom? Bom, Gilberto, seu questionamento foi muito inteligente. Parabéns. Só podia ser da floresta, né? Adoro. Bom, em primeiro lugar, vamos só ajustar uma coisinha. Não é ajuda. Não é ajuda. É prestação de serviço. Nós fechamos um contrato, fomos contratados, vamos lá, dança e depois recebe. Uma das partes realmente falhou conosco, porque desde o período junino até agora, mas a gente leva no entendimento bem leve, porque, assim, o conhecimento sobre cultura é bastante raso, nesse sentido, da parte de lá. Por quê? Porque não parou para pensar o prejuízo que isso causa. Veja bem, vamos falar de Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi tem um ciclo vital a cumprir. Ele nasce, ele cresce lá no batizado e depois ele morre, né? Comparado ao ser humano, é o nascimento, crescimento e morte. Envelhecimento e morte. E aí o que acontece? Ficou faltando uma fase, uma etapa. Eu conheço grupos que ainda não conseguiram concluir a etapa final, que é a morte do boi. E isso é muito prejudicial. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque coloca em jogo várias etapas desse processo. Aquele senhorzinho de 86 anos, ele não está brincando boi ali para ganhar dinheiro. Ele está pela devoção, pela crença em São João Batista. Ele está pelo agradecimento de uma graça alcançada, que nos nossos grupos é o que mais tem, né? Então, para ele, o dinheiro é ótimo, mas está em último nível. Ele precisa, mas não é o principal. Compromete também a questão do andamento dos compromissos que nós fizemos para estar naqueles locais com data, hora, tudo marcado, né? Quer dizer, nós tivemos a preocupação de ser responsáveis por aqueles momentos, fazer bonito, e o outro lado não pensou na nossa responsabilidade. Esqueceu que atrás da gente tem trocentas pessoas. Esqueceu. E isso foi uma falha. Mas a gente continua relevando e criando alternativas. Olha aí a alternativa que ela criou. Os editais. E aí a gente tropeça em um dos maiores obstáculos da cultura popular.
é o conhecimento. Nós não sabemos fazer projetos. Nós não sabemos escrever projetos. E aí a gente cai em outro abismo. Porque existem aqueles que sabem, existem as raposas, fazem o projeto e lasca com a gente. Sabe? Desculpe aí a palavra, escapuliu. Por quê? Porque a gente ainda trilha um caminho de aprendizado, de formação, não é? A gente rabisca, mas a gente não sabe fazer projeto. A gente não sabe ler um edital do começo ao fim, interpretar e escrever um projeto. E isso nos faz um alvo muito fácil na mão dos algozes. E é o que tem acontecido. Algumas instituições aí representativas acabaram com CNPJs de instituições que não têm o menor conhecimento. Então, mais uma vez, aqui, minha amiga falou, Regina, sobre formação. Precisamos de formação. Precisamos de informação. Precisamos também estar nesse lugar de poder. Agora estou falando aqui como político. Precisamos estar no lugar de poder. E um dia, viu, queridas? Um dia, Maria de Maracanã será secretária de cultura desse negócio lá. Regina será superintendente. Eu estarei lá para segurar a sacola delas. Eu estarei lá para segurar as pastas. Né? É preciso. Porque enquanto a gente tiver quem não conhece de cultura organizando a nossa vida, nós vamos todo o tempo ficar nesse caminho, nessa vala. Está entendendo? É um grande problema isso. Porque não leva em consideração os nossos compromissos espirituais. Isso é prejudicial, gente, demais. Nós temos aí vários mestres que estão se despedindo. Recentemente, Dona Lisete, do Costa de Mão, foi embora. Isso é uma questão... outros mestres já foram, que não vale nem lembrar, porque nos traz tristeza. Mas estão morrendo por quê? Tristeza, raiva, se sentindo impotente, dessa não valorização. É por isso que eu estou aplaudindo aqui esse momento. O CCVM teve uma ideia assim, sabe? Uma ideia por cima, como a gente diz lá na floresta. Eu vou chegar por cima. Porque é um pensamento, é um olhar clínico para com a cultura. Muito obrigada, que eu estou falando demais. É muito interessante que, constantemente, o conceito de empoderamento é muito esvaziado. Tem-se uma ideia de que uma pessoa empoderada é uma pessoa que ela ascende financeiramente, ascende socialmente, mas o empoderamento, de verdade, ele é totalmente coletivo. E o que a gente vê aqui é justamente empoderamento. Não é algo que é só de Dona Maria, não é algo que é só de Regina, não é algo que é só de Dona Nadir, é da comunidade inteira. Quando elas se levantam, a comunidade inteira se levanta junto com elas também. Boa noite. Boa noite. Eu sou Ana Socorro, acho que alguma de vocês me conhecem já, né? De vez em quando a gente se encontra. Eu sou pesquisadora da cultura. Eu não trato bem com o conceito de cultura popular, mas estudo o conceito de cultura popular e estudo o conceito de folclore. Fui aluna do professor Ferretti, da professora Mundi Carmo, ainda hoje participo do grupo GP Mina. Então, sou professora da universidade também e tenho cada vez mais me aprofundado, mas eu estudo, meu campo de estudo é o interior do Maranhão. Mas aí, ontem à noite, por conta da orientação de aluna, eu estava pesquisando sobre o mestre Leonardo. E aí eu peguei assim, uns 6 livros e separei buscando dados do mestre Leonardo. E eu vejo o quanto foi importante o trabalho dos folcloristas, né, como Domingos Vieira Filho e outros, para que esses centros culturais hoje estivessem de pé, inclusive muitos bois, né, fossem valorizados, porque senão haviam sido esquecidos, né. Mas o que eu queria dizer, a partir assim, da minha leitura de ontem à noite,
é que no livro Perfis da Cultura Popular do Maranhão, tem 1, 2 páginas sobre o mestre Leonardo, ali 1 e 2 páginas sobre cada um dos mestres. E aí, agora, vocês falando, me veio a intenção de pedir a permissão para que cada uma de vocês, nessa fala final, coloque como gostaria de ser vista no futuro. Descrita. Queria agradecer a presença de todos e de todas. Nesse momento maravilhoso, troca de conhecimentos, né? Que é sempre bom a gente conhecer um pouco mais, né? A gente nunca conhece tudo. A gente sempre vai conhecendo mais um e mais um. Então, para mim, esse momento aqui é um momento de gratidão. Gratidão pelo meu grupo, Boi do Maracanã, a memória do mestre Humberto. Né? Gratidão por todas as pessoas que tiveram um tempo e estarem aqui ouvindo a gente, essas mulheres que eu acho que tem hora que a gente, isso aí é loucura, fazer isso que a gente faz, né? Conduzir da forma que se faz. E eu tenho, amanhã eu quero muito que as pessoas tenham uma continuidade desse trabalho que a gente tá aí. É claro que hoje eu tenho 30 anos, né? Então, daqui a 30 anos, é 60. É claro que já vai a mobilidade e tal, e já quer estar mais em casa, cuidando das plantas, dos netos, bisnetos, tal. E que essas pessoas que nos sigam, continue. Eu queria que né, o amanhã deles tivesse essa condução, né, de conduzir da mesma forma, lembrar, né, mamãe, titia, porque lá no nosso grupo todo mundo é mãe, todo mundo é tia, todo mundo é senhora, todo mundo é minha chegada, e assim por aí vai, assim que é. Para que eles pudessem lembrar da forma como a gente conduziu, ou até mesmo conduzir melhor ainda. O cuidado, o zelo, né? Porque a gente gosta de fazer isso, né? Então, quem não tem isso no sangue, quem não tem... Porque cultura é isso bem aí que o moço falou ali, entendeu? Ninguém que pense que bote cultura, que faça cultura, que vai encher o bolso. Pelo contrário, vai tirar o que tu não tem, que foi o nosso caso em 2023. Nós tivemos aí um malabarismo para chegar até aqui. Mas, graças a Deus, chegamos até aqui. Devendo, o Estado devendo, mas nós estamos aqui, firme, resistindo, o cara cobrando. E o bom de tudo isso é que os nossos fornecedores sabem do tamanho do nosso compromisso. E a credibilidade que todas nós temos. Isso, para mim, me deixa, assim, honrada. Entendeu? Porque, às vezes, a gente não dorme, a gente não come, a gente só dorme aquele sono, acorda. Aí vai o cheque que está na loja tal, o cheque que está lá no armarinho, o cheque que está lá em São Paulo, o cheque... É assim que é a nossa vida. Então, por aí. E dando continuidade à nossa conclusão, dona Regina. Bom, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse espaço. Agradecer a essa casa, a CCVM, por ter proporcionado esse momento com essas
duas mulheres aqui, a Maria do Maracanã, Nadir, do Boi da Floresta. Agradecer a todos os ouvintes que tiraram esse tempo para estar aqui conosco e dizer que, pela primeira vez, estou sendo convidada para estar contando um pouco dessa história, da história do Boi de Leonardo, da minha história, da minha trajetória enquanto mulher preta naquele cenário, com cuidado, com zelo, com maestria, né? Então, quando esse espaço pensou em nos trazer até aqui, com esse cuidado todo, então, porque nós somos realmente importantes, assim que eu vejo. Então, é só ver e reafirmar o que a gente já desconfiava, mas quem dera se houvesse mais oportunidade de estarmos reunidas, essas mulheres, cada uma com sua história diferente, contando, mas que não fosse só essa celebração do mês de novembro para falar do novembro sobre a consciência negra, mas que houvesse mais pautas, que fossem falas corriqueiras, sempre nos chamando para fortalecer o que nós já fazemos, né? Que é cuidar de gente. Cuidar, Bumba Meu Boi, é cuidar de gente. Meu agradecimento especial, principalmente a essa casa. E daqui a pouco, daqui a uns dias, eu vou estar de novo aqui, porque eu vou fazer capacitação para elaboração de projetos, já me inscrevi. Sobre professora Socorro, como eu gostaria de ser descrita, ser lembrada, meu Deus, eu gostaria de ser lembrada igual o mestre Leonardo, né? Todo tempo. Eu creio que manter viva a história do mestre Leonardo, graças a vocês que escreveram bastante sobre isso, é um legado firme, forte, que foi pedido, no meu caso, o meu pai, ele sempre pedia para que eu entrasse, eu que não queria, por conta das relações muito pesadas, era muita briga, muita discussão, mas Deus também me abençoou, que o que eu aprendi nas escolas, na faculdade, eu trouxe para dentro desse grupo, né? Eu trouxe para essas relações. E essa relação, ela é uma relação bem mais acolhedora. Então, é isso, tá? Obrigada, Nadir. Obrigada, Maria do Maracanã. Tá bom. Bom, eu já vou responder aqui à professora Socorro. Professora, eu gostaria de ser lembrada como uma mulher que deu continuidade ao trabalho do mestre Apolônio, né? Que deu vários sentidos a essa cultura, né? Eu gosto de dizer popular, sabe por quê? Porque me remete popular a pessoas, por incrível que pareça, né? Eu acho que popular, e como nós estamos na periferia, então é mais popular ainda. Eu gostaria de ser lembrado como uma mulher que, junto com outras mulheres, que hoje nós já somos quase 70%, que cuidam de grupos de danças circulares, é mais ou menos isso. Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que deu continuidade a esse trabalho, a esse legado, né? E que deu a sua contribuição de forma positiva, mostrando que a cultura não é só dança, não é só espetáculo de arraial, mas que a cultura, o Bumba Meu Boi em si, ele é um elemento de transformação no lugar em que ele está, né? No lugar em que ele está. Ele transforma mesmo. E que Bumba Meu Boi também não pode ser só pegar os bonitos e os bons, porque senão não tem sentido, né? A gente tem que pegar aquele que está lá com dificuldade com a polícia e tal, né? E transformar ele. Esse é o nosso papel principal. Bom, quero agradecer por esse momento maravilhoso de estar aqui com essas mulheres, Larissa, Maria, Regina e eu. E eu, maravilhosa também, né? Então, assim, esse aqui é um momento único, vai ficar para nossas vidas. Minha Luísa Fernandes ali, linda, maravilhosa, né? Professora doutora Eridan, quer dizer, todo mundo aqui presente, meu povo da floresta, meu povo da liberdade, que está aqui, Ketiane também, Jonathan ali, lindíssimo, meu filho também,
né, do Maracanã. Esse momento precisa ser replicado várias vezes em outros lugares. Nos chamem, que nós estaremos sempre, né, prontinha. Eu vestidinha de tambor já para ir, Regina com seu salto alto, Maria com seu brilho, todo mundo já pronto. Chamem a gente, né, que é maravilhoso. A gente gosta de falar, né, Huerto? A gente gosta de falar da gente. Beijo para todos e muito obrigado, viu?